quero falar se nós amamos a Deus ou nós desprezamos a Deus com as nossas atitudes. Quando nós casamos ou namoramos, nós fazemos juras de amor. E nós falamos, todas as promessas, fazemos promessa para o nosso amado, amada, e fazemos juras de amor. E prometemos isso, aquilo. E muitas vezes nós não cumprimos. Ou muitos, infelizmente, não cumpriram. Infelizmente, abandonaram essas promessas. Os discípulos, na ocasião, quando estavam com Jesus, também fizeram promessa. Com o Senhor eu darei minha vida. O próprio Pedro falou. Sabemos que Pedro negou. E quando ele estava lá no pátio negando a Jesus, Jesus olha para Pedro fixamente, quando diz lá em Marcos, fixamente Jesus olha para Pedro quando ele negou a terceira vez. Ali caiu a máscara de Pedro. Ali ele sentiu a vergonha, ele foi e chorou amargamente. Aquilo que ele tinha prometido não cumpriu. E Jesus também, ele olha para nós fixamente. Quando Jesus estava ali com o discípulo, antes dele ir entregar sua vida, ele declarou para os discípulos, e diz lá em João, que Jesus amou o discípulo até o fim. E também Jesus, esse mesmo Jesus, também nos ama, amará e nos ama até o fim. Em outras palavras, eternamente. Amém? E não podemos duvidar desse amor de Jesus. Lucas 24, do versículo 13 até o 24, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopa, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E os explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada aos túmulos, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não ouviram. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Estamos diante da Tua palavra. Tua palavra, Deus, que é poderosa, viva e eficaz. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que possamos, Deus, sair daqui renovados, transformados pela Tua palavra. Que eu aqui, Deus, diminua e que Tu cresça em minha vida. Que eu seja apenas um mensageiro, Deus. Que o Senhor me capacite. Assim nós oramos, Deus, já cantamos, Deus, canções que glorificam Teu nome. E já falou aos nossos corações, e agora, Deus, o Senhor vai completar essa obra nesta noite. E essa igreja, Deus, seja uma igreja pura, uma igreja adornada, preparada para o grande dia do Senhor. Assim nós oramos nessa noite e agradecemos por estarmos aqui, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quantas vezes nós não compreendemos as lutas que passamos?
Às vezes a gente faz projetos e às vezes o projeto não dá certo. Às vezes o sonho se desfaz e a gente desanima, a gente fica assim entristecido. A gente começa a dizer, como que a vida é difícil? Parece que vivemos em um antro, onde parece que nós não temos mais força para lutar. Aí, nessas situações, surgem muitos questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Por que acontece? Eu faço bem, eu trabalho honestamente, e vem outro, né, não faz nada disso e parece que dá certas coisas, a gente faz esse questionamento. Ou às vezes, né, projetamos algo para nós e não dá certo, e a gente se entristece. E a gente começa a questionar. Infelizmente, né, a gente temos que cuidar, mas a gente acaba questionando, e principalmente com Deus. Nós vamos ver aqui 2 discípulos que estavam indo pelo caminho, conversavam, e discutiam muito sobre o maior acontecimento que ocorreu na humanidade. E olha que eles presenciaram bem próximo, mas o que prevalecia naqueles corações, naquela vida dos 2 discípulos, o que prevaleceu era a incredulidade. Primeiro, eles foram abatidos pela tristeza. Ele estava indo para Emaús, logo depois da morte de Jesus, aquele acontecimento. Ele estava indo para Emaús, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. E ele estava indo, conversando a respeito do acontecimento. A manchete central daquele tempo era um Jesus morto. Essa era a conversa daqueles 2 discípulos, era um Jesus morto. Não havia nenhum outro assunto pelo acontecimento atuais, que Jesus quer dizer Deus, que ele se dizia Deus e morreu. E havia tristezas e dúvidas e desprezo no corações daqueles 2 discípulos. Nós sabemos que quando Jesus estava ali crucificado na cruz, muitas pessoas e muitos discípulos dispersaram, mas muitas pessoas estavam meneando a cabeça, dizendo, não pode. Esse se dizia Deus agora está ali morto, está morrendo, não é possível. Ele que salvou os outros, como aquele segundo ladrão, né? Diz ele que salvou os outros, devia salvar a nós também. Parecia alguém que era poderoso, invisível, e agora morre. Então, as manchetes era isso, a conversa daqueles 2 discípulos era isso, não é possível. Ele estava abatido pela tristeza. Jesus que tinha prometido, né, tinha ensinado o que faria, o que aconteceria, parece que isso não entrou nos seus corações. Nós vemos no versículo 21, que fala, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Ele estava esperando isso, este Jesus vai vir, vai redimir, vai nos libertar do Império Romano, da opressão romana. É isso que o povo estava esperando naquele tempo. Eles perderam a esperança, e também quando Jesus morre, eles falam, perdemos o nosso líder, o nosso libertador. Nós estávamos quase prontos a ser libertos da opressão. Quantas notícias que vieram, agora acabou o plano, a esperança se acabou. Isso não é diferente de nós hoje. Muitas vezes nós perdemos a esperança, né, por algumas situações, alguma tristeza que abate em nossas vidas, a esperança parece que não tem mais. Parece que rapidinho, né, nós perdemos a esperança, nós não temos mais aquela confiança plena em Deus. Por algumas situações, alguma adversidade, algum intempéries da vida, parece que mais forte que nós, como aconteceu com aqueles discípulos, de fato havia muita tristeza, decepção e frustração. Já havia 3 dias que isso aconteceu, e eles não tinham mais esperança. Olha, aquele Jesus que nos ia libertar, nos livrar do jugo romano, agora acabou. Não há mais esperança. Quando virá novamente o Messias, talvez, né? Havia dúvida na cabeça deles. Essa era a conversa desses 2 discípulos. Não tinha outra conversa, não tinha essa esperança, não tinha mais essa esperança, tinha dúvida. As incertezas diante dos fatos, no versículo 22, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia redimido Israel. No versículo 24, de fato, alguns dos nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então, eles tinham assim a certeza, ninguém viu.
As mulheres falaram ali, e no versículo 11 do capítulo 24, tais palavras dessas mulheres lhe parecia como delírio. Então as mulheres estavam delirando. As mulheres falam demais. Será que naquele tempo já havia esse questionamento, né? As mulheres falam demais, não é possível. Estava delirando, estava sonhando demais, não pode. Havia notícia que Jesus não estaria mais no túmulo, mas não havia crença nas mentes, só dúvida. Será que as mulheres não foram convincentes em seu discurso? Estavam delirando em dizer que Jesus estava vivo? A pergunta fica para mim e para você, como para os discípulos: Jesus estava sendo crido ou descrido? Será que Jesus ainda é crido ou descrido? Tem um hino, muito tempo, não sei se alguém conhece hino, mas eu gosto muito desse hino, muitos anos atrás, que diz assim, vocês prestem atenção na letra, não na voz. Sua vida, sua morte, ao mundo inteiro abalou, foi amado, foi humilhado, foi servo e foi Senhor, adorado como rei, condenado como bandido, uns diziam é louco, outros é profetas, foi crido e descrido. Sua vida, sua morte, até hoje se discutem. Tua palavra, teu silêncio, alma sábio, confunde. Mas eu creio, sim, eu creio, que ela é semente da mulher, que pisou na cabeça da serpente. Eu sei que ele é Cristo, Jesus, ó Cristo, vindo do céu. Filho de Deus, meu Cristo. Jesus tem sido crido ou descrido? Muitos ainda se confundem, ainda duvidam. Eu creio em Deus. Mas no momento de compromisso, não querem compromisso. Não querem abraçar, não querem pagar um preço por Cristo. E os discípulos aqui, eles estavam nessa dúvida. Eles estavam assim, vivendo uma vida de incredulidade. No versículo 16 diz assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus estava do lado deles, e olha que nessa ocasião Jesus estava vivo. Quando estava conversando com eles aqui, Jesus estava vivo, e como está vivo aqui hoje, amém? E eles estão aqui incrédulo. No versículo 18, um porém chamado Cleopa respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, em que ignoras o ocorrido desses últimos dias. São essas ações que desses discípulos, como nós também, se nós não cuidarmos, nossas ações de incredulidade faz nós naufragar e afundar, por falta de crer em Cristo, por incredulidade. Hoje de manhã eu estava falando, né, da história do povo de Israel, quando ele sai do Egito, e logo lá na caminhada para a terra prometida, havia muita incredulidade, muitas murmurações naqueles homens, ao ponto de murmurar contra Deus, ao ponto de ser incrédulo. E lá em Hebreus confirma aqueles homens que saíram do Egito, não entraram na terra prometida por incredulidade. E nós não somos diferentes daquele povo. Às vezes a gente murmura, a gente reclama de coisas assim, tão simples, só porque não deu certo algo nós reclamamos, e às vezes nós agimos com incredulidade. Isso desagrada a Deus. Aqueles homens ali com suas ações, né, eles começaram a duvidar de Jesus, ficaram como cegos, eles não estavam enxergando Jesus, Jesus estava do lado vivo, do lado deles, não estavam enxergando por cegueira espiritual. Essa falta de fé em Cristo, né, e hoje de manhã nós estávamos falando isso, da vida de Ló, que ele foi pela vista, ele olhou as campinas bonitas e foi lá, ele não viveu pela fé, como Abraão, seu tio. E às vezes a gente somos atraídos pelo olhar e não estamos assim crendo, né, pela fé em Jesus. Como Tomé, né, quantas ações como Tomé, só creio se vê. Se vê Jesus com meus olhos, aí eu vou crer. Jesus fala, felizes aqueles que não me viram e creram.
Isso aqueles discípulos eles não estavam enxergando. E com isso, amados, quando a gente deixa de crer em Jesus, quando nossa incredulidade predomina, nós perdemos as bênçãos. A gente começa a sofrer e a gente envergonha o nome de Cristo. Quando nós poderíamos ser alguém assim determinado, uma bênção na vida do irmão, do fulano, ciclano, um testemunha viva de Jesus, nós envergonhamos Jesus por nossas ações de incredulidade. Como que nós vamos falar de Jesus se nós não cremos verdadeiramente? Nós duvidamos. A fé que deveria ter aqueles homens foi tomada pela tristeza. E a cegueira espiritual o impediu de lembrar que Deus sempre cumpre as promessas. Em João 15:7 fala: se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e será feito. Mas há algo que nós temos que fazer: permanecer em Jesus. E a palavra do Senhor tem que permanecer em nós. Pedirei o que quiserdes, será feito. Amém? Mas às vezes está tão distante essas ações em nossos corações, porque parece que a gente duvida. Quando vem, parece que o pessimismo toma conta, e não pode tomar conta do cristão. Nós temos que permanecer firme, não como esses homens aqui que foram impedidos, pela incredulidade. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele está assim sempre tentando nos levar distante de Cristo. Ele está como um leão que ruge, tentando nos devorar. Mas antes dessa parte B desse versículo, eu falo: sede sóbrios e vigilantes, vigiai, para que nós não sejamos derrotados. Nós devemos ser sóbrios e vigilantes, para que as incredulidades, a tristeza não venham nos abater ao ponto de nós não crer mais em Jesus. E aqui Jesus estava vivo, esses dois discípulos não conseguiam enxergar isso. No versículo 25, diz assim: então Jesus lhe disse: os necios é tarde de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe que seu respeito constava em todas as escrituras. Olha, Jesus começa a falar. E fala como que o nécio é tardo de coração. Como que os nécios se impedem de ver Jesus, de acreditar em Jesus. Diante dessa tristeza que estava tomando conta dos discípulos, Jesus aparece. Jesus, o ressurreto, o vivo. Ele aparece e começa a acalmar os corações. E esse Jesus ressurreto, amados, quer dizer que ele atende os anseios do coração, porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe que aquilo que precisa mudar em nossos corações. Então Jesus chega e começa a falar para eles. Jesus, no versículo 15 aqui, aconteceu que enquanto conversava, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, diante das lutas que nós passamos, das incredulidades dos nossos corações, Jesus ainda nos aproxima perto de nós. E vem e nos ajudar a caminhar, a confiar nele. Vem em nós e começa a nos ajudar. Jesus chega num momento crucial, um assunto possuído de tristeza, porque ele estava discutindo aqui, fala que estava discutindo. Não havia mais esperança, eles estavam incrédulos. E Jesus chega. Ele que é o nosso Criador, Ele que sabe a nossa fragilidade. Estende-nos a sua mão e pergunta aos dois discípulos: o que preocupa vós nessa caminhada? O que vos preocupa? Jesus sabia o que preocupava os corações dele, como Jesus também sabe. O que Jesus quer de nós é que nós abrimos nosso coração, que nós nos arrependamos, que nós confessamos, que nós nos humilhamos perante Deus, que nós compartilhamos as nossas necessidades, as nossas falhas. E é muito importante a igreja de Cristo, isso, no meio da igreja, compartilhar as nossas necessidades, as nossas lutas, porque sozinho nós não vamos conseguir vencer. Não adianta a gente achar que não precisa do fulano, do irmão, do pastor, eu resolvo.
Quantas pessoas que, não precisa, eu já sei, e acaba distanciando de Jesus, distanciando da igreja, porque acha que vai conseguir sozinho e não consegue. Jesus chega e aproxima desses discípulos e pergunta: o que vos preocupa? Jesus, o ressurreto, que atende os anseios do coração, ele diz: crer em Jesus é a solução para vencer todas as nossas lutas. No versículo 26, ele começa a falar que Cristo devia padecer para que entrasse na sua glória. Ele começa a discorrer de Moisés até os profetas, até chegar nele, toda a história, e tudo foi precisamente sucedido, tudo se cumpriu precisamente. E Jesus estava contando e falou para eles que era necessário que ele padecesse. Jesus já resume que as ações dos discípulos foram incapazes de perceber que Jesus estava do lado. Isso, amado, às vezes as nossas ações, pode impedir de Jesus nos abençoar. Às vezes as nossas atitudes, nossos pensamentos. Às vezes nós somos facilmente pegos por algumas fraquezas das nossas vidas que toma conta de nós. E o inimigo, ele sabe a nossa fraqueza, ele sabe o nosso ponto fraco. E ele vai vir com todas as suas investidas para pegar o nosso ponto fraco. E o que ele quer é nos afastar de Jesus. Quando a gente é tentado, a gente temos que pensar em Jesus, buscar a ajuda de Jesus, lembrar das mensagens que nós ouvimos já há alguns tempo atrás, ou uma semana atrás, lembrar: Jesus, me livre da tentação, dessa fraqueza que eu tenho, para a gente não cair na tentação. Eu quero dizer para vocês, irmão, que tentação, quem é tentado não é pecado. Ao sermos tentados não é pecado. O pecado se torna quando nós cedemos à tentação. Quando nós cometemos o pecado, aí a tentação se torna pecado quando nós atendemos, nós cedemos à tentação. Eu quero fazer uma ilustração de tentação com o telefone. A tentação é quando o telefone está chamando. E quando nós recebe o telefone, quando recebe a chamada, a tentação é atender a chamada. Mas você não pode atender. Se você atender, você cai em pecado. Incomoda nós. E quando vem a tentação, a gente tem que realmente refletir, lembrar de Jesus, pedir ajuda de Deus para a gente não cair em tentação. E quantos jovens, adolescentes, adultos também, hoje no celular, eles caem, e nós, se não vigiarmos, nós caímos na tentação. Às vezes nós olhamos o celular e clicamos coisas que não devíamos clicar. Ou até nem atender algumas ligações. Então, se a gente realmente atender, a gente cai e a gente peca contra Deus. Então, precisamos pedir ajuda a Deus, porque é uma luta. Precisamos buscar o Senhor. Quanto de nós somos vencidos pelas nossas ações precipitadas e imprudentes? Em nossas ações temos sido nécios, ao ponto da ansiedade tomar conta de nós? Então nós devemos crer em Jesus, não deixar a ansiedade tomar conta de nós. Essa doença do século, da ansiedade ou depressão, tem tomado conta de muitos que se diz, que falam, que creem em Jesus, e tem tomado conta. A pessoa está depressiva, ou está ansiosa demais. Esse dia eu estava conversando, ano passado, conversando com uma pessoa que ele está ansioso, ele precisa de um dinheiro, e ele tem orado, e eu tenho falado para ele: mas calma, confia em Deus, Deus tem plano, mas está difícil de aguentar. Sabe que Deus tem que me abater tão grande, assim, fortemente, que eu não estou aguentando mais. Eu falei: mas tem que continuar crendo. Deus tem o melhor para você, no tempo oportuno Deus vai atender você. Pedro fala: lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque no tempo oportuno Ele vai cuidar de nós. Amém? Então nós temos que colocar nossa ansiedade em Jesus. Jesus, o verdadeiro Deus que cumpre suas promessas. Precisamos olhar para Jesus. Jesus citou tudo sobre o seu respeito, e tudo estava descrito, e tudo cabalmente foi cumprido.
Nada poderá nos abater, mesmo que venham tempos difíceis, se cremos num Deus soberano. Precisamos, então, amado, depositar nossa fé em Jesus. Os 2 discípulos precisavam ver com os próprios olhos. Mais adiante, né, Jesus disse para Tomé: felizes os que não me viram e creram. Aqueles discípulos precisavam ver e saber que Jesus vivo estava diante deles, e eles ainda mantinham um coração endurecido, incrédulo, e Jesus falando com eles. Jesus fala conosco todos os dias. Sabe que precisa Jesus mandar um milagre de novo para nós falar: agora eu creio em Jesus. Quando meu pai estava doente, ele ficou 1 ano em coma. E meu pai era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem exemplar. Até hoje é falado, lembrado do pai naquela cidade. Ele estava em coma já fazia quase 1 ano. Um dos meus irmãos falou assim: Deus poderia curar nosso pai. E a cidade que nós morávamos era uma cidade de 10, 12 mil habitantes. Para que a cidade possa ver o milagre de Deus e as pessoas virem para Jesus. Isso é às vezes a vontade nossa. Para mostrar para a pessoa que Deus é poderoso. Sabe que é necessário Jesus fazer um milagre em nossas vidas para nós crermos em Deus? Talvez no pensamento do meu irmão era isso, como muitos pensamentos, né? Corre por aí. De achar e pensar: não, Deus tem que fazer um milagre para que as pessoas se aproximem mais de Deus. E quantas vezes Deus tem cuidado de nós? Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós já presenciamos um milagre de Deus em nossas vidas. Amém? Deus que nos guarda, nos supre, nos cuida todo dia, nos livra de todo mal. Eu sempre, quando eu viajo nas estradas, eu já viajei muito na minha vida, e toda vez que eu viajo, eu oro a Deus: Deus, me abençoa nessa viagem. O Senhor possa me guardar na ida, no retorno, e que eu não presencie nenhum acidente. E graças a Deus, eu nunca presenciei um acidente na estrada, porque Deus tem atendido as minhas orações. E Deus também atende as orações de cada um. Basta a gente pedir, crer em Jesus, esse Jesus que está vivo. E Jesus estava assim, ensinando a eles. No versículo 28 e 29. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia se declina. E entrou para ficar com ele. Olha, amado, Jesus, o ressurreto, que atende o anseio dos corações do homem, ele quer ficar conosco. E ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa dele. Que privilégio, né? Jesus na casa desses 2 homens. Entra na casa desse homem, desses 2 discípulos, e eles falam: fica conosco. E Jesus aceita o convite. Jesus quer realmente tomar conta das nossas vidas. Ele quer ser o Senhor da nossa casa, o Senhor dos nossos negócios, o Senhor das nossas amizades, em todo o círculo da nossa vida. O Senhor quer ser o Senhor da nossa vida. Agora a pergunta: nós temos deixado o Senhor ser Deus na nossa vida? Ele tomar conta de nós? Senhor, o Senhor é o dono do meu negócio, dono da minha vida, dono da minha família. Nós temos permitido Deus ser Deus em nossas vidas? E eles, que privilégio desses 2 discípulos, né? Deixando Jesus entrar na sua casa. Jesus, quando entra, ele entra com poder e vitória. Quando ele toma conta da nossa vida, nossa casa tem paz, harmonia. As lutas que nós temos, nós conseguimos vencer, porque não é nós, é Jesus lutando por nós e nos dando a vitória. Mas desde que nós depositamos a confiança em Jesus, desde que quando nós permitimos que Jesus domine nossas vidas, dirija nossas vidas, e quando Jesus senta na mesa, no versículo 30, e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram,
mas ele desapareceu da presença deles. Quando Jesus entra na casa, e quando ele toma conta da casa, quando ele, de fato, é adorado, buscado em primeiro lugar, as maravilhas acontecem. O Senhor começa a fazer maravilha. Quando diz lá em Êxodo, né, quando ele estava atravessando o Mar Vermelho, antes de atravessar o Mar Vermelho, Jesus, né, Deus lá faz a maravilha. Aí Deus fala assim: consagra-te, que hoje farei maravilha em vosso meio. E Deus também fala nos consagrarmos a Ele, que Ele fará maravilha em nosso meio, e Ele quer fazer essa maravilha. Mas desde que Ele toma conta da nossa casa, das nossas vidas, quando Jesus fez isso, partiu o pão, abriu os olhos espirituais. Foram desvendados os olhos daqueles 2 discípulos. Eles perceberam que Jesus estava com ele desde o início da caminhada. E Deus que é clemente, misericordioso, Deus com seu amor ainda os abençoa. Ah, se Jesus agisse como nós agimos. Alguém que não faz bem para nós, nós queremos dar o troco. Alguém não gosta de nós, nós desprezamos. Alguém que a gente começa olhar para os defeitos, a gente começa a se distanciar. Imagina se Jesus agisse conosco do jeito que nós às vezes agimos com as pessoas. Mas Jesus não age assim. Seu amor é verdadeiro, o seu amor nos alcança diariamente. Ele nos ama do jeito que nós somos, com as nossas falhas, limitações, mas Ele quer nos restaurar, como Deus veio aqui, visitou esse povo, esses 2 discípulos e restaurou eles, porque no versículo 32 eles disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava? A palavra de Deus arde o vosso coração? Quando Deus está falando, arde o seu coração? Como arder o coração desses 2 discípulos, eles começaram a lembrar, memorizar. Poxa vida, quando Jesus começou a falar, de fato, nosso coração começou a arder, começou a bater, e nós não queríamos mais parar de ouvir Ele. Foi tomando conta a palavra, o poder de Deus nos corações. Quando Cristo, amado, está presente, governando a nossa vida, o amor cede em prol dos outros. Quando Deus toma conta na nossa vida, em nosso coração não há mais temor. Em nosso coração a fé começa a brotar. As suas palavras, as palavras de Jesus, nós começamos a obedecer. Mas quando o Senhor está conosco, quando o Senhor é o Senhor das nossas vidas, aí há maravilhas, há bênção em nossas vidas. Como aconteceu na vida daqueles 2 discípulos. Eles reconheceram. E eles não ficaram por aí, não. Logo que Jesus sumiu na presença deles, eles levantaram rapidinho. Vamos anunciar aos outros que nós vimos Jesus com nossos olhos. Eles foram correndo. Quando chega aqui no versículo 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Agora ele estava crente, ele estava crendo. Eles viram Jesus, não duvidaram mais de Jesus. E Jesus fala para nós, como falou para o discípulo: feliz aqueles que não me viram e creram. Nós cremos em Jesus? Amém? Nós sabemos que Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus que estava com aqueles 2 discípulos, Ele está aqui também. Sempre Deus fala, amados, todo instante. E quando Jesus é o Senhor da nossa vida, amados, o que produz em nós mudança de vida. E nós precisamos realmente buscar uma mudança de vida. Aquilo que atrapalha o crescimento, aquilo que impede o desenvolvimento da nossa vida com Deus. Nós precisamos buscar essa mudança, mas se nós deixarmos o Senhor, ser o Senhor da nossa vida, produz mudança em nossas vidas. Não será como antes, mas vai brotar uma nova vida em nossa caminhada. Como aconteceu com aqueles discípulos. No início eles estavam desprezando Jesus, mas depois eles começaram a amar Jesus. E esses discípulos, né, nós sabemos que eles deram a vida por Jesus. Eles se entregaram até o último dia da sua vida, eles deram a vida, morreram em prol de Jesus, porque eles começaram a amar Jesus. E a pergunta fica nessa noite: você ama Jesus?
ou você despreza Jesus? Se nós amamos Jesus verdadeiramente, vai refletir isso na vida do seu próximo, na vida da sua igreja, na vida da sua família. Se você ama Jesus verdadeiramente, não vai haver dúvida nos corações nossos quando nós amamos Jesus verdadeiramente. Talvez muitos fizeram promessa como Pedro: por ti darei minha vida. Mas quando veio primeiras situações adversas, a gente chutou o balde. E infelizmente, amado, quantas pessoas têm chutado o balde? Porque é mais fácil abandonar a igreja do que perseverar, do que lutar, do que caminhar junto, do que andar com 2 milhas, que é mais difícil. Mas se nós amamos Jesus, nós vamos superar isso, nós vamos sacrificar em prol do outro, nós vamos pagar um preço, porque o amor de Jesus que nos constrange para fazermos isso, e toma conta de nós. Mas precisamos amar Jesus como Jesus nos ama verdadeiramente. E Jesus está aqui, e Ele espera que nós o amamos verdadeiramente, amém? Que essa palavra fale em nossos corações. Não vamos deixar ser abatido pela tristeza, pela incredulidade. Não vamos deixar que as bênçãos do Senhor impeçam. Nós, às vezes, pelas nossas ações, impede as bênçãos do Senhor. Mas vamos crer em Jesus. Vamos deixar o Senhor ser o Senhor da nossa vida. Vamos confiar na promessa de Jesus. E essa promessa, amados, Ele se cumprirá para aquele que os ama.